Ora, então, muito boa noite. Cá estamos nós de volta para mais um Acontece no Centro Espírita. Antes de mais, desculpem que nós devíamos ter entrado já há alguns minutos atrás, mas eu só cheguei mesmo agora, portanto, aqui a casa e, portanto, para podermos fazer em condições o nosso programa de hoje. Regina, que... Além do mais, boa noite. Isto tem sido um dia temporal. A luz tem ido abaixo constantemente, então se algo acontecer de repente e for abaixo... Mas nós, antes de começarmos propriamente o programa, a Regina vai falar aqui sobre o tema de hoje, até porque gostávamos que nos dissessem quem está já aí desse lado, se em termos de som e em termos de imagens está tudo bem. Nós mudámos o computador, o equipamento. Portanto, vamos lá ver se desta vez não trava. Se travar, o problema não é definitivamente nosso. Se não travar, ótimo. Já descobrimos onde é que estava precisamente o problema. Portanto, a quem já entrou, agradecíamos então que nos dissessem se está tudo tranquilo, se está tudo bem com a câmara, portanto, com a imagem. Exatamente. Regina, e hoje vamos falar de... Ora, então... Que eu vou partilhar já agora, façam-no também se tiverem tempo para isso e se acharem que é conveniente, como é óbvio, não é? Ora, nós recebemos a mensagem de uma nossa seguidora que nos colocava precisamente esta e outras questões relacionadas com uma questão que muitas pessoas que começam a refletir um pouco sobre a vida e a pesquisar o que é o Espiritismo também se deparam confrontados com esta realidade, e especialmente quando falamos de Deus, a questão que se coloca é: mas então porquê passar por todo este sofrimento? Porquê que Deus não nos criou a todos perfeitos? E então é sobre isso que nós íamos refletir sobre isso, sobre outras questões, como já disse, que também nos foram colocadas na sequência desta reflexão. Convido a todos também, se quiserem colocar questões relacionadas com o tema de hoje, estejam à vontade para o fazer, não é? Por isso, então, já partilhaste? Já partilhei, já podemos começar então o nosso programa de hoje e, claro, a primeira questão que se coloca é precisamente essa questão que nos foi colocada por, não sei se já disseste, por um ouvinte, não é? Porque sim, quem sim. nos acompanha também. E a primeira questão que temos que colocar obrigatoriamente é porque é que Deus não criou todos os espíritos perfeitos. É verdade, porque assim, nós olhamos e nossa vida é de muito sofrimento. Então Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, sendo um ser perfeito, porque o Criador nós sabemos que tem que ser perfeito, porque é que nos criou a nós quase que fadados, quando, como alguns às vezes dizem, a tanto sofrimento, não é? Porque é que não somos todos felizes? Porque é que automaticamente, quando criou, e nós não sabemos porque é que nos criou? Aliás, esta questão é feita e analisada por Allan Kardec, não só no Livro dos Espíritos, como também, e com mais afinco, para quem quiser acompanhar, na Revista Espírita, do ano de 1864, mais concretamente no mês de março. Deixa-me só dizer que estes livros, para quem não tem e que não consegue aceder a eles, a ACEF tem. Portanto, é tudo uma questão de encomendarem através da ACEF, ok? Desculpa. Certo. Olha, já estou ali a ver alguém dizer que já está com interrupções, isso é mau sinal, é porque deve ser mesmo então um problema aqui da internet, porque, enfim, com alguns problemas por ser isto uma aldeia, só pode ser por isso. Apesar de que a internet é fibra, mas nós temos que resolver o problema, como é lógico. Dizíamos nós que, na verdade, Allan Kardec vai falar na Revista Espírita do mês de março do ano de 1864, dedica um capítulo precisamente com o nome da perfeição dos seres criados. E então, só assim, logo para início, nós iríamos ler aqui só duas frases muito simples e que dizem o seguinte: sem dúvida, Deus o teria podido fazer, não é? Pois é todo poderoso. E se não o fez, é que na sua sabedoria julgou mais útil que fosse de outro modo.
Na Terra, o homem é como a criança cuja visão limitada não vai além do estreito círculo do presente e não pode julgar da utilidade de certas coisas. Ora, quando, pela primeira vez, Allan Kardec vai perguntar aos espíritos: mas porquê é que não fomos criados perfeitos? Os espíritos vão responder que, na verdade, há muitas razões para o não ter feito. E quando vamos investigar e falamos, por exemplo, de todos os seres, ou seja, vamos também falar dos animais, então que sentido haveria a haver na natureza uns seres inteligentes como nós e animais não inteligentes? Então, a criar perfeitos, tudo deveria ser perfeito na natureza, não é verdade? Não só os espíritos, como também tudo o que existe no mundo e no universo. Mas dizia eu que os espíritos vão dizer a Allan Kardec que as questões se colocam como porquê e por que razão Deus decidiu criar, não é? Tudo isso ainda está no seu conhecimento, ou seja, não nos é acessível compreender essas razões. Está ainda nos segredos, digamos assim, de Deus. Não é que seja secreto, mas na verdade até Erasto diz que ele próprio, apesar de ser um espírito que já veio trazer conhecimentos e esclarecimentos sobre o espiritismo, nem ele próprio ainda tem acesso ao conhecimento sobre por que Deus começou a criar. Mas e porquê? Respondem-nos eles que fomos criados assim como somos, ou seja, simples ignorantes. Imaginamos, por exemplo, não é, que éramos criados todos perfeitos. Vamos imaginar o paraíso, não é? Estamos todos felizes e contentes, não temos que trabalhar, só precisamos é de passear e visitar os planetas que há no universo, enfim, todos gozamos de beatude. Então, o que é que aconteceria? O que é que nós iríamos fazer? O que é que nós faríamos? Certamente haveria inatividade. Porquê? Nós não tínhamos ninguém a quem ajudar, ninguém precisava dos nossos conselhos, não haveria outros povos ou outros planetas que ansiassem pelo nosso auxílio, ajudar a co-criar. Não era preciso, Deus faria tudo. Então, o que estaríamos nós a fazer? Que vida seria essa? Eu recordo-me há uns anos, agora já não trabalho nessa área da educação, mais concretamente numa escola, mas estive num colégio em que todos os anos, a 31 de julho, ia de férias e só voltava dia 1 de setembro. Ou seja, tinha 30 dias, não é, seguidinhos de férias. O que é que acontece? A primeira semana eu estava ansiosa, que maravilha, ia de férias, ia passear, ia até ao mar, não é? Fazer tudo o que não podia fazer quando realmente estou a trabalhar. Depois, na segunda semana, enfim, já tinha gozado férias fora de casa, então li uns livros. Na altura, nessa época, não havia as séries da Netflix para a gente se ocupar, então 2 semanas já achava o suficiente. Na terceira semana começava a chegar assim um certo tédio, e a verdade é que chegava à 4ª semana, eu já dizia, nunca mais chega a hora de irmos trabalhar, porque fazia tanta falta estarmos a fazer alguma coisa. Era horrível estar sem fazer nada, olhar para a casa já estava limpa, já estava tudo arrumado. Então, se nós fôssemos felizes, só felizes, eternamente felizes, sem fazer mais nada, olhando para todo lado e não houvesse nada para nos ocuparmos, nós não éramos felizes. Porque verdadeiramente, não é? A questão é que Deus viu alguma utilidade em nos criar deste modo. E é isso que depois também, na Revista Espírita, Allan Kardec vai dizer sobre o assunto. Mas, Cristina, antes de ires, eu recordo-me que realmente a mensagem que nos foi enviada falava inclusivamente na perspectiva de será que Deus quis brincar? Será que isto é um jogo? Será que... Porque, na realidade, eu obviamente que acredito perfeitamente, acredito em Deus, acredito no Criador, mas tive momentos da minha vida em que, na realidade, também eu próprio pensei, mas porquê? Porquê criar?
obviamente que nós acho que ainda não conseguimos ter o mínimo de entendimento possível para percebermos a realidade, pronto, e o porquê que Deus nos criou. Porque na realidade criou-nos, colocou-nos, não sei se na Terra ou noutro planeta qualquer, onde começámos a nossa evolução, e pronto, e deixou-nos andar. Às vezes é um bocado esquisito, não é? Mas essa redução, essa pergunta que estás a fazer foi a pergunta de Kardec, e a resposta que os espíritos disseram é o porquê nem nós. E nem quando eles dizem nós, diz... Sim, muitas vezes nós queremos tentar perceber mais do que aquilo que nos é ainda possível, não é? Não é mais, é porque assim, há coisas ainda tão simples que nós temos dificuldade em entender. Claro. E então, primeiro, para entendermos Deus, temos que entender, ou seja, através da reflexão que é feita logo no início, não só no livro que é o Espiritismo, como logo no início no livro dos Espíritos, nos prolegómenos, nós vamos entender o que nos leva, não é, a compreender Deus. E o que é? Os seus atributos. Ou seja, nós primeiro iniciamos uma reflexão sobre todo o efeito tem que ter uma causa. Então, se nós existimos, alguém nos criou. E é assim que começa e dá início a nossa reflexão. E se alguém nos criou, tem que ser mais perfeito do que nós. E se é mais perfeito, tem que ter tudo aquilo que a gente, limitados como somos, não é? Entendemos como perfeição, ou seja, tem que ser infinito, tem que ser eterno, imutável, omnipresente, tudo aquilo que nós consideramos, não é? Que são os atributos de Deus. Depois disso, e então, agora e a propósito, leio aqui o comentário de Kardec. Sem dúvida, Deus tinha a possibilidade de nos criar a todos perfeitos. Porque não o fez, não é? Então porquê que não o fez? Teria sido melhor de outro modo? Assim, ter-se enganado. Será que Deus se engana? Ora, se Deus pode enganar-se, é que não é perfeito. E se não é perfeito, é porque não é Deus. Isto parece assim uma conversa filosófica, e é. Mas se nós fomos criados deste modo, e agora vamos explicar o que é o ser criados deste modo, então é porque Deus viu que era o melhor para nós. E fomos criados como? Nós fomos criados de acordo com as leis do universo. E uma das leis mais importantes da criação é a lei do progresso. A lei do progresso está intimamente ligada a vários conceitos, como outras leis, a lei de causa e efeito, a lei da ação-reação, da reencarnação. Ou seja, nós, por isso mesmo, somos criados simples e ignorantes. O que é que quer dizer isto, simples e ignorantes? Significa que quando Deus está a criar, cria todos do mesmo modo. Dá-nos inteligência, dá-nos vontade e imaginação. Ora, a inteligência é aquilo que nos propõe irmos em busca de algo mais, que nos leva ao crescimento, que nos leva e nos empurra para o progresso. A nossa vontade está intimamente ligada ao nosso livre-arbítrio, não é? À nossa liberdade. Liberdade de quê? De decidir, de procurar, de fazer, de ir à procura. Essa vontade é que nos vai fazer andar para a frente, que nos vai fazer caminhar, avançar. Então, nós pensamos um bocadinho, e a imaginação está intimamente ligada à criatividade de podermos desenvolver aptidões diferentes para conquistar, lá está, novos atributos. Acontece que nós imaginamos, por exemplo, aquelas pessoas, não é, que, na verdade, não conseguem lidar com a liberdade que têm, não é? Ou aquelas que pensam que têm o livre-arbítrio e até não têm o poder de decidir. Até porque à medida que nós vamos crescendo e vamos progredindo, é que vamos conquistando o nosso livre-arbítrio, é que vamos crescendo e é que vamos progredindo. Mas se nós pudéssemos fazer, não é? Se não tivéssemos alguns limites, se nós não nos víssemos confrontados com determinadas situações, nós também não nos daríamos, não é? Não nos sentiríamos bem-sucedidos. Por exemplo, eu estou a lembrar-me, um pai que tem 2 filhos e a um, basta ele pedir qualquer coisa, dá-lhe logo aquilo que ele quer.
Por exemplo, eu quero um carro, dá-lhe um carro. Quero uma moto. O que é que nós dizemos quando um pai faz tudo o que um filho pede? O que é que normalmente a gente diz? O que é que o filho sente em relação a ter tudo aquilo que... Que é o preferido, não é lógico. Não, mas a verdade é que ele nada fez para ter aquilo que teve e então não dá valor a nada aquilo que tem. É ou não é? Agora, aquele pai que tem um filho que pede, dá-me um carro, ou eu quero ter uma moto, o pai diz, vais ter que trabalhar para conquistar e alcançar dinheiro para poderes ter aquilo que tu queres. Ora, quando realmente consegue trabalhar, ter dinheiro para comprar aquilo que ele tanto desejava, sente uma alegria muito grande, íntima, não é? Conseguiu, tem aquilo porque tanto lutou, não é? E então vai valorizar todo aquele trabalho, vai valorizar todas as suas conquistas. Assim fez o nosso pai. O nosso pai proporcionou-nos, deu-nos uma oportunidade de nós sermos felizes conquistando à nossa maneira e de acordo com a nossa vontade essa mesma felicidade, essas mesmas oportunidades de podermos ser felizes. Eis, assim de forma muito sucinta, as razões que levaram a Deus nos proporcionar uma vida onde podemos, pouco a pouco, ou paulatinamente, uns mais depressa, outros mais devagar, conquistar a felicidade. Porque viu, provavelmente, porque nós não sabemos quais são os desígnios de Deus, nós apenas temos parco conhecimento sobre isso, percebeu que nós não nos sentiríamos felizes se nos tudo fosse dado e tudo fosse entregue de uma vez só. Olha, existem espíritos que nós conhecemos da história que na realidade tiveram uma intervenção muito notada, mas pelos aspectos negativos. Falo de espíritos como, por exemplo, Hitler e afins. Pergunto eu, tendo os espíritos sido criados iguais e imperfeitos, será que todos passamos também por essa fase, como por exemplo essa casta de espíritos? Sim. Ora, então, e a propósito dessa pergunta, temos aqui no livro dos Espíritos a resposta, mais ou menos a resposta que nós vamos agora aqui refletir um pouco. Não tem muito diretamente a ver com o assunto, mas é sobre os povos degenerados. E a pergunta 787, em que Allan Kardec vai falar sobre as raças e a sua natureza, e na linha B desta pergunta, ele pergunta assim, os homens mais civilizados podem ter sido selvagens e antropófagos, ou seja, canibais, não é? E a resposta é esta, tu mesmo foste mais de uma vez antes de seres o que és. Ou seja, Allan Kardec queria saber se os homens, que é exatamente aquilo que tu perguntaste, aqueles que são como nós já somos, se já passámos, não é, por alturas na vida em que fomos selvagens. E a resposta é que sim. Acontece que, mais uma vez, temos que ver e ter em conta... Mas o ser selvagem não tem nada a ver com o ser mau. Isso é um atributo do espírito. E, na verdade... Ser selvagem tem a ver com a evolução e com a fase em que reencarnou nessa fase de selvagem na Terra, não é? Aqui a minha questão tem a ver com a maldade. Exato, e a maldade em exagero, não é? A maldade não existe. Não, neste caso um espírito que foi mau. Eu sei que é difícil de compreender a questão, mas então vamos ver. O que dizem os espíritos é que Deus nunca iria criar o mal, porque seria quase como nos passar uma rasteira. Porque Deus é bom, só pode criar o bem, só pode criar o amor, só pode criar o que é bom. Quem é que faz o mal somos nós. Quem provoca o mal somos nós. Na verdade, o mal enquanto essência, enquanto opositor do bem, não existe. Mas nós, que em tudo olhamos para as coisas, muitas vezes de forma com ignorância, com falta de conhecimento e da forma errada, atribuímos não só a Deus como aos outros algo mau,
algo perverso, algo, enfim, claro que as pessoas que nos estão a ouvir vão dizer assim, mas há pessoas que matam, há pessoas que fazem guerra, isso não é mau, isso não é maldade? É, aos nossos olhos isso é mau, causa sofrimento, mas temos que compreender, e foi essa a grande mensagem da Boa Nova de Jesus, de que todos nós temos a possibilidade de amar, e aquilo que aparentemente é mau, é o tal desconhecimento sobre o que é o amor. Parece assim conversa filosófica, mas nós sabemos pela experiência de que os Espíritos nos vieram contar que o comportamento de Jesus era singular. Ele olhava para as pessoas e pura e simplesmente fazia com que elas não conseguissem, até junto dele, ao lado dele, ter sentimentos maus. Mas vão dizer, mas houve quem o apedrejou, houve quem o crucificou. Sem dúvida, mas por vezes foi, e sabemos que foi necessário certos acontecimentos para que Jesus servisse de mensagem, fosse mais além, perdurasse nos séculos seguintes a sua mensagem de amor, para nós a entendermos. Foi, digamos, um mártir para vir trazer aquela mensagem do perdão. E o que é isso de perdoar? Isso é a essência do nosso espírito. Nós somos todos capazes de o fazer e nós todos vamos chegar lá. Então, enquanto somos selvagens e ainda matamos para comer, porque temos os nossos ainda instintos de preservação, não é? Connosco, das vivências anteriores que tivemos, passando por os diferentes reinos, então o que acontece é que aos poucos nós vamos fazendo as nossas escolhas e em determinadas alturas as nossas escolhas são más. Porquê? Porque nós pensamos apenas pelo nosso umbigo, nos nossos interesses, e aí começam as más escolhas, o egoísmo. Outra situação também é a vida na carne. Também temos que distinguir a situação de nós espíritos no mundo espiritual e a situação do espírito encarnado no mundo físico. Então, quando nós vimos para um planeta, seja o planeta Terra ou outro planeta, numa vida física, nós estamos a ser postos à prova nessas tais tentações. Ou seja, perceber como é que devemos agir, se devemos ir por o caminho certo, se vamos pelo caminho da direita ou da esquerda ou do centro, enfim, vamos tentando fazer as nossas escolhas. A dado momento, há uns que continuam a errar. Por exemplo, experiências de muitos espíritos que dizem que se suicidaram 1, 2, 3, 4, 5 vidas consecutivas. Mas há espíritos que nunca se suicidaram. Essa aqui é a questão. Então nós perguntamos, porquê que uns são tentados, porquê que uns fazem boas escolhas, outros fazem más escolhas? Porquê que uns em 1000 anos conseguem já ser, digamos, espíritos evoluídos, nossos guias, nossos mestres, e outros em 1000 anos ainda têm um pensamento materialista, tão agarrado às coisas terrenas. Porquê? Qual é a resposta? Porque nós temos o livre-arbítrio, porque está dentro da natureza de cada um. Certamente alguns estarão a pensar, mas então somos todos criados iguais, porque é que não atingimos todos depressa o mesmo patamar? Porque cada um tem as suas escolhas em dados momentos das suas existências, das suas reencarnações. Daí não desenvolverem, porque se calhar uns se ligam mais à matéria, aos prazeres da carne, e ligam menos àquilo que é importante para o espírito, porque o espírito, para evoluir, não vai evoluir com esses atributos, não é? Porque Deus nos deu individualidade. Exatamente. Individualidade. Se nós pensássemos todos como um só, como um grupo, íamos todos em conjunto, não é? Exatamente. Todos íamos juntos, dando a mão uns aos outros, que na verdade os espíritos, à medida que vão evoluindo, cada vez mais trabalham em fraternidade e em colaboração. Exato. E por isso mesmo, muitos espíritos puros, considerados na nossa ótica, provavelmente haverá até acima de espíritos, nós não sabemos, mas para nós o nível máximo da evolução espiritual são os espíritos puros, e os espíritos puros já dão as mãos uns aos outros em colaboração a fazer o trabalho que têm a fazer, não é?
Olha, pronto, independentemente desta, porque isto é filosofia e eu estou longe da filosofia em termos de aprendizagem, vou querendo perceber cada vez mais as situações, e até porque quando caminhamos juntos com outros espíritos que também pretendem evoluir, é isso que nós, de alguma forma, pretendemos. Eu realmente estou a olhar aqui para o telefone, porque estou a passar em direto, e na realidade, de vez em quando, mas nós vamos tentar resolver isto. Quer dizer que é mesmo da internet e não é do computador. Olha, já ficámos com um computador novo, só por causa das coisas, à conta disso. Mas, de qualquer das formas, estava eu a dizer que, obviamente que no meu entendimento, e se calhar no entendimento de muitos, não sei se de a maioria, espíritos como Hitler foram espíritos com maldade. Maus, digamos assim. É o único termo. Obviamente que é um espírito que ele não era ignorante no que diz respeito ao conhecimento, se calhar era ignorante no que diz respeito ao conhecimento da evolução do espírito, não é? Mas ele era uma pessoa inteligente. Aliás, existem relatos da época que dizem que ele era mesmo inteligente. Foi a inteligência dele para o lado errado, o que o tornou uma pessoa má, isso no meu entendimento. Antes dele houve muitos outros. Muitos outros, aliás. Eu quando falo em Hitler, falo naquele que é mais conhecido atualmente por nós, não é? Porque ainda hoje existem reencarnados, ainda estão vivos, muitos que também são iguais, ou piores, se calhar noutras dimensões. De qualquer das formas, a pergunta seguinte é precisamente essa. E Jesus? Sim, foi criação única e foi criado perfeito, ou também ele passou por todos estes... É porque muita gente ainda hoje se questiona se a justiça divina, como nós vimos falando e como a doutrina espírita nos diz e nos fala cada vez mais, nos explica para que precisamente a gente possa entender cada vez melhor essa justiça, não seria justo Jesus ter passado também por toda esta fase de evolução, ou foi criado um espírito puro? Ora bem, então, primeiro, a ideia que temos de Jesus, muitas vezes, e até mesmo naqueles que iniciam e começam a estudar o que é o Espiritismo, há assim uma certa confusão, e essa confusão sobre a figura de Jesus confunde-se por causa de milénios, não é? Em se identificar Jesus com o próprio Deus. Então há sempre a tendência para, por vezes, se confundir e ver em Jesus o Deus encarnado ou feito homem, como diriam os primeiros cristãos, não, a Igreja Católica e as outras religiões daí derivadas. Então o que acontece é que Jesus foi, segundo nos disseram os espíritos, o espírito mais elevado que encarnou na Terra. E respondem, encarnou e não reencarnou, deduzindo por isso mesmo que ele nunca viveu outra vida num corpo físico aqui na Terra. O que não quer dizer que não tenha passado por outros planetas, há milénios atrás, onde teve as suas próprias vivências. Falar sobre Jesus nós não podemos, que não sabemos quase nada. Nós só sabemos aquilo que ele nos trouxe, que foi a sua mensagem, o seu exemplo de amor, e também sabemos no livro A Caminho da Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel, que Jesus fez parte, não sozinho, mas de outros que co-criaram, digamos assim, e desenvolveram a espécie humana aqui no planeta Terra. Portanto, Jesus, na sua também bondade e misericórdia, foi ao longo dos tempos auxiliando ao nosso progresso, ajudando a que o nosso planeta fosse progredindo, e veio ele mesmo dar, digamos assim, aquele impulso que a humanidade precisava do ponto de vista moral, não é? Mas dizer se Jesus foi ou não foi, se fez ou não fez, isso não interessa nada, porque provavelmente pode até não ter passado, pode não ter sido alguém com tendências tão perniciosas como alguns que nós conhecemos. Mas se tivesse ou se tivesse tido, o que importa é que ele
é agora, ou o que Ele foi para nós, ou o que Ele continua a ser para nós. Aliás, porque reparem, é a reencarnação... apresentado como o governador da Terra. Não é? Exato. Reparem, eu olho para trás para as minhas vidas anteriores. Algumas Deus proporcionou que eu tivesse delas a recordação. Então, eu fui sempre muito pior do que o que sou agora. Eu, quando recordo que fui isto ou aquilo, que fiz coisas terríveis, eu não tenho que ter culpa por ter feito isso. Naquela época, eu agi assim por ignorância. E agora eu perdoo-me a mim própria, dizendo assim, eu a partir de agora já não faço isso. Eu já conquistei um patamar onde há coisas que eu já não faço. Exatamente. Regina, tu disseste agora uma coisa que é extremamente importante, que às vezes nós não pensamos bem. Eu perdoo-me a mim própria. É porque nós estamos habituados a pedir perdão a Deus. Deus não nos perdoa. Deus dá-nos a oportunidade de nós alterarmos o nosso comportamento, não é assim? Sim. Portanto, de alguma forma, se tivermos que pedir perdão, é a nós próprios e eventualmente àqueles a quem fizemos mal, mas nunca a Deus. Sim, sim. Porque de alguma forma Deus dá-nos a oportunidade, Ele não nos perdoa. Porque perdoar é dizer assim, pronto, eu perdoo-te, mas não quero mais nada não quero ter mais nada a ver contigo. Como se faz a extrema unção, não é? Exatamente. Estás perdoado, mas pronto, mas agora fica aí. Não, Deus não perdoa. Deus dá a oportunidade de nós podermos retificar, de nós podermos evoluir. É porque Deus é misericordioso, Ele não nos julga, nem nunca dirá julgar. Exatamente. A ideia do julgamento é uma ideia materialista, apesar de vir de uma entidade e de uma instituição religiosa, é uma ideia materialista, não há julgamentos. Os julgamentos somos nós que fazemos na avaliação, a autoavaliação que nós fazemos vida após vida. É por isso que não é importante dizer, porque, e depois a questão que colocaste tem outra questão subjacente. Imaginemos que Deus criava Jesus e outros tantos, outros seres, não é? Façamos, por exemplo, Sócrates, ou outros exemplos que tivemos na Terra, de seres bons, de seres que trouxeram um avanço grande para o nosso planeta, e outros criava-os com tendências e instintos maldosos. Não faria sentido nenhum um pai criar uns perfeitos e outros sem atributos imperfeitos. Obviamente, um pai, não é, criador, com todos aqueles atributos que falámos no início, só pode mesmo criar os filhos no mesmo patamar, dando-lhes a todos a mesma oportunidade, não é? E é essa oportunidade que nós temos com a reencarnação. Nós podemos sempre, numa vida seguinte, modificar, não é? E ultrapassar os erros que cometemos nas vidas anteriores. Eis porque tudo está perfeito no universo. Olhemos os planetas, como eles gravitam com perfeição. A Lua tão perto, se ela não existisse junto a nós não teríamos as marés, nós não teríamos os mares, nós não teríamos vida neste planeta como a temos. Tudo isso é pensado. É difícil de imaginar um Criador conceber um universo repleto de galáxias, de milhões e milhões e milhões de seres, mas nós somos pequeninos, comecemos com coisas pequenas, preocupemos-nos com a nossa vida de agora. Claro, até porque de alguma forma... E preparando a próxima. Claro, de alguma forma, até porque como acontece, e nós sabemos que acontece, se calhar era mais simples nós imaginarmos, não, é um velhinho de barbas brancas que está lá em cima e ele é que domina e que cria tudo. Mas também isso era um bocado complicado de nós percebermos, porque como é que um velhinho de barbas brancas, só se fosse por magia, faz magia, olha, agora faço aqui um desenho e aparece ali um planeta, faço aqui outro desenho e agora coloco ali não sei quantos espíritos, quer dizer, era mais fácil, mas de alguma forma, como já foi dito hoje, não é fácil nós conseguimos entender dentro da nossa evolução, que ainda não é muita, e não é, acreditem que não é o facto de nós sabermos falar, nós percebemos de química, de física, ou de línguas, ou de não sei o que, isso não é nada. Portanto, em termos de entendimento, nós ainda estamos muito ligados à matéria. Portanto, para nós é extremamente difícil, se calhar fora da matéria, poderemos eventualmente ter uma outra percepção, até porquê? Porque enquanto estamos fora da matéria, enquanto espíritos, e eu vou ser sincero, eu ainda não tenho essa experiência, infelizmente, que me lembre.
Porque há pessoas que adormecem e vão ao lado de lá e estão com espíritos e sabem a densidade, como é que as coisas são do outro lado. Eu não me lembro, pelo menos. Saberei com toda a certeza, porque tendo reencarnado, tenho certeza absoluta que o saber. Mas, se calhar do outro lado, como eu estava a dizer, somos capazes de ter um bocadinho mais da noção, isto claro, se formos espíritos já digamos que em que nos seja permitido, porque temos um bocadinho de evolução, não é muito, é um bocadinho só, que podemos de alguma forma nos apercebermos. Olha, Regina, antes de terminarmos, há aqui duas situações, uma colocada aqui pelo companheiro Vítor Santos, que diz: será que temos que aprender por nós mesmos, porque somos criaturas criadas para sermos livres? Se fôssemos como as máquinas, já programadas, não éramos livres. Será que isto faz sentido? Sim, faz sentido, e Allan Kardec fala nesse assunto. Ele até discorre sobre as máquinas e também discorre sobre os animais. Não haveria tempo para aqui falarmos, mas, obviamente, nós somos seres com sentimentos, com pensamento, e nós não somos máquinas. Nós, se fôssemos criados, como dissemos logo no início, todos felizes, no mesmo patamar, íamos ficar o quê? Olhar uns para os outros? Não é? Já nos imaginámos... Isso é que não fazia sentido nenhum. Se éramos perfeitos, não íamos estar numa ilha paradisíaca a beber nada, nem coisa, portanto, iríamos estar aonde? A fazer o quê? Com que sentido? Qual seria o sentido da nossa existência? E ao criarmos da forma como fomos criados por Deus e como Ele continua a criar incessantemente, como nos dizem os Espíritos, há um objetivo na nossa vida, nós temos um fim, e esse fim é o progresso, esse fim é progredir primeiro sozinhos, quando ainda não somos capazes de confiar nos outros, e depois progredir juntamente com aqueles que estão ao nosso lado. Claro, antes de passarmos aqui a uma questão que a Ana Granja nos colocou, para dizer o quê? Se às vezes para nós é difícil perceber, não é? Quando concebemos um filho, não é? Um casal tem um filho e que tem que o guiar e torná-lo livre para tomar as suas decisões, para poder caminhar sozinho mais tarde, não é? Obviamente sempre com a nossa supervisão, pelo menos enquanto pais preocupados, não é? Agora imaginemos o que é que Deus fez. É completamente... nós podemos perceber um bocadinho se imaginarmos o que temos que fazer pelos nossos filhos, não é? Agora, o que o pai tem que fazer por todos, que somos nós, é muito difícil de nós percebermos, como é lógico. Às vezes, eu lembro-me de criança, não é? E ainda hoje muitas crianças, apesar que hoje menos, que já vêm com outro tipo de conhecimentos, mas enquanto crianças que fomos, que nos questionávamos, então, mas como é que nasce o bebê? De onde é que vem? Porquê é que vem? E porquê é que é na água? E porquê é que é aqui? Porquê é que é lá? E isto ou aquilo? Quer dizer, até nós nos fazia alguma espécie, e seguramente que os nossos pais, alguns, para nos explicarem, não conseguiam, inventavam umas coisitas, não é? Agora imaginemos, nós queremos perceber a essência de Deus e a criação. Há dias eu tive uma conversa muito curta com o meu sobrinho, e ele até frequenta as aulas de educação espírita, mas estávamos sozinhos os dois a conversar. Ele tem 12 anos e disse-me assim: tia, mas eu às vezes tenho dificuldade em compreender, em acreditar que realmente há um Deus. Isto porque é Deus? Porque é que há de ser um Deus assim a criar-nos? Isto tem tudo explicação. Tudo começou com o Big Bang. E eu disse: ok, muito bem, então começou com o Big Bang, mas como surgiram os seres? E diz ele assim: veio tudo de um meteorito, vinham os micróbios num meteorito, umas bactérias, e assim chegou ao nosso planeta e desenvolveu a vida. Mas então quem criou as bactérias? Isso não sei, deve ter vindo do Big Bang. E eu disse: pois é, e o Big Bang como surgiu? Por que surgiu? E ele: pois isso agora é que não sabemos. Pois é, às vezes nós não sabemos. E como não sabemos, e já discutimos muitas vezes, até com as crianças nas nossas aulas, as razões que levam a compreender a existência de Deus, é por isso que fazemos as tais reflexões filosóficas sobre que não há efeito sem causa. Então, essa causa nós damos o nome de Deus.
Mas esse Deus, não é uma figura, e é muito difícil para nós sermos humanos, que somos muito concretos, pensar o abstrato. Por muito que a gente tente chegar mais além, imaginar o que estaria nos desígnios de Deus, não chegamos lá. E não vale a pena perdermos esse tempo, porque vamos perder tanto tempo a refletir sobre coisas que nos ultrapassam, que nunca vamos chegar a uma conclusão. Então mais vale perder esse tempo a fazer algo prático que é bom para nós próprios. Mais ainda, é preferível nós acreditarmos em algo que sabemos que é bondoso, que é bom, que é justo, não é? Do que tentarmos imaginar o que quer que seja, que assim não é. E porque nos vai ajudar seguramente a conseguirmos equilibrar a nossa vida e em progredirmos cada vez mais, se acreditarmos nisso. Portanto, não é dizer, temos que acreditar porque temos que acreditar. A questão não é essa, não temos que acreditar porque temos que acreditar. Existe realmente, nós não conseguimos perceber o que é, concretamente porque não é nada físico, não é? Mas se acreditarmos que realmente é algo de bom, porque é justo, isso ajuda-nos a progredir. Quando tivermos essa possibilidade, quando nos for permitido e tivermos essa evolução, nós iremos com toda a certeza perceber o que é Deus. Olha, dizia aqui a Ana que na minha família há muitos suicídios. Haverá alguma razão em especial? Não terá muito a ver com, sim, não tem a ver com o programa de hoje, mas já que aqui estamos... Sim, a razão nós não sabemos qual é, não é? Mas isso pode acontecer e como nós sabemos, o suicida, que nós já temos um programa até dedicado ao suicídio, podemos até depois enviar o link se quiser rever esse mesmo programa. Podemos eventualmente noutro voltar a abordar essa questão, porque é sempre importante relembrarmos as causas que estão por detrás do suicídio e as consequências que tem para o espírito o cometer esse atentado contra a própria vida. Mas não é invulgar isso acontecer em famílias que as pessoas tenham essa tendência, como se fosse genético. A questão aqui é uma questão do ponto de vista emocional e pode também ser de influência espiritual da própria família. Como sabemos, a pessoa, o espírito que se suicida, vai para um mundo espiritual extremamente confuso, porque pensa que depois de ter uma vida e afinal continua vivo. E nessa confusão, por vezes, pode estar por perto durante muito tempo de outros, transferindo para aqueles que são da família o seu mal-estar, o seu sentimento de incerteza, muitas vezes de ansiedade, de depressão, e essa confusão toda acabar por passar a ser também a aflição e o pensamento daquele que está encarnado. E assim sucessivamente. Muitas vezes também nós sabemos que há situações em que o espírito reencarna na mesma família, ou seja, o espírito vive uma vida, não conseguiu concretizar e superar as dificuldades que estavam à sua espera e então sucumbe atentando contra a sua própria vida. Dão-lhe nova oportunidade, sei lá, passado 10 anos, passado 15 anos, reencarna na mesma família, passa por situações semelhantes e volta a sucumbir. Não quer dizer que na sua família em concreto seja esta a situação, mas estamos apenas a sugerir e nada como nós estudarmos um pouco, lermos inclusive várias histórias que retratam sobre situações contadas pelos espíritos que as viveram e que nos vêm alertar e auxiliar e esclarecer dizendo não façam. Não é? Estamos sempre a tempo de quebrar esse ciclo, tanto para o próprio espírito como induzindo a outros que estão por perto a fazê-lo. Portanto, terá que fazer essa autoanálise e estão sempre a tempo de quebrar esse ciclo, não é? Olha, eu gostava de dizer aqui uma coisa, e acreditem, não é recado para ninguém. A doutrina espírita é maravilhosa em tudo aquilo que nos ensina. Nós às vezes revoltamos-nos com algumas coisas que não são pequenas, até são coisas muito complicadas, ou porque temos familiares ou filhos que nasceram com deficiências e nós às vezes revoltamos-nos porque não percebemos porque é que isso aconteceu. Temos por vezes filhos que nascem com um determinado tipo de doença que de alguma forma
vai originar o desencarne. Temos pais que partem cedo, que não nos fazem a companhia no tempo que muitas vezes nós gostaríamos que assim fosse. Quer dizer, são muitas coisas mesmo que acontecem, mas não acontece só a mim, não acontece à Regina, não acontece a cada um de vós, acontece a toda a gente. Agora imaginem se realmente nós não tivéssemos o conhecimento que temos e não acreditássemos na vida para além da morte, não acreditássemos na reencarnação, não acreditássemos que um dia poderíamos estar de novo juntos, que eles poderiam estar connosco, nós com eles, que pudéssemos desfrutar de uma outra maneira da própria vida, quer terrena, quer do outro lado. Não seria muito pior se nós desacreditássemos de tudo? Imaginem que nós não acreditávamos. A Ana falou agora no suicídio. O que é o suicídio, ao fim e ao cabo? É as pessoas fugirem de problemas, é fugirem das coisas sem saberem porquê. Quer dizer, se nós não acreditássemos, íamos o quê? Não íamos viver? Íamos andar de rastros? Cometíamos o suicídio, por exemplo? Não é preferível que realmente, porque tudo faz sentido, não é acreditarmos só para ficarmos melhores, não, é porque tudo faz sentido. Porque senão a vida não tinha sentido. Não é como a pergunta que foi feita, que deu origem a este programa: porque é que não somos todos iguais? Será que Jesus nos criou, ou Deus nos criou todos, Deus nos criou todos iguais? Claro que sim. Claro que nos criou todos iguais. E se não somos todos iguais agora, é porque cada um de nós seguiu um outro caminho. Agora, que na realidade, porque não fazia sentido absolutamente nenhum, aí é que era uma teia de tal forma montada que não fazia sentido absolutamente nenhum. Se nós fomos criados iguais, então agora de repente não existe mais nada, uns morrem pobres, outros morrem ricos, uns têm uma vida fantástica, outros têm uma vida só de tristeza. Isso é que não fazia sentido nenhum. Portanto, a lei, a justiça divina tem que ser entendida dessa forma. E, portanto, nós temos que acreditar, devemos acreditar, porque faz todo sentido. Porque só assim é que nós conseguimos perceber porque é que as coisas acontecem. Aliás, deixa só acrescentar, nós olhamos para aquelas pessoas extremamente ativas, aquelas pessoas que trabalham muito, têm muitas tarefas, fazem muitas coisas, e às vezes são aquelas até que abraçam ainda mais coisas e mais tarefas e assim, e são felizes e sentem-se bem a ter o seu tempo completamente dedicado. Essas pessoas normalmente não têm depressões, essas pessoas normalmente são saudáveis, porque dedicam muito tempo a fazer algo e sentem prazer, alegria, felicidade nisso tudo. Assim somos nós enquanto espíritos. Quanto mais nós realmente darmos e valorizarmos essa liberdade que temos de sermos proativos e de sermos também criadores em pequena escala, obviamente, mais depressa conseguimos chegar lá à felicidade. Exatamente. E só para terminar, dizer o seguinte, e vou falar pessoalmente, e pensar assim: bolas, porque é que Deus me tirou a minha mãe tão novo e ela tão nova? Não é? Imaginem, o meu pai mais novo era, os meus irmãos muito mais novos do que eu. Imaginem se nós não acreditássemos. Não é? Quer dizer, iríamos entrar numa depressão profunda, não sabemos o que é que iria acontecer à família em si, seguramente que se iria desmoronar, não é? Mas nós acreditamos. E o que é que aconteceu? Mais tarde ou mais cedo nós sabemos que vamos saber notícias. E como é que sabemos que é verdade? Pela comunicação dos espíritos, não é? Como é que sabemos que é verdade? Porque na realidade existem coisas que só ela é que sabia. E as notícias chegam. E portanto, não há como não acreditar. Em vez de perdermos tempo revoltados, e quanto mais revoltados, menos possibilidades temos de até perceber que realmente está bem estar do lado de lá. Isso é que é extremamente importante. É nós acreditarmos assim: não interessa se é hoje, se é amanhã, se é daqui a um ano, se é daqui a 10. Eu vou saber notícias, porque às vezes, da forma como as coisas aconteceram, não foi possível, naquele momento, nós até nos apercebermos. Mas andamos de tal forma em depressão
e distraídos, que às vezes existem pequenas coisas que nos estão a dar a entender que realmente está e nós não conseguimos sentir porque não estamos atentos. E o espiritismo, isso é que é extremamente importante. O que tem de diferente é que não é preciso acreditar, basta compreender. É fácil de ser compreendido, entendido. A mensagem de Jesus parecia aparentemente que era clara, nós não entendemos, então os espíritos vieram com a perspectiva de consolar-nos, trazendo então esclarecimentos em relação à mensagem de Jesus. Basta compreender, ela é racional, não é? Tem por base a ciência espírita no pensamento científico e racional. Para quê? Para que o homem deixe de crer por crer, dizer amém a tudo sem pensar. É preciso, já que nós temos a inteligência, de pensar sobre as coisas, refletir sobre elas e então, aos poucos, não é, deixar-nos levar naturalmente, já agindo sem refletir, fazendo o bem. Claro, e aqui fica o convite para se não tiverem que fazer, juntem-se a nós, mesmo na ASTEV, e façamos alguma coisa, porque isso é extremamente importante, vai nos ajudar a estar mais próximo dos nossos, do lado de lá. E Ana, respondendo só a este o seu último comentário, não tenha medo. E se de alguma forma for necessária ajuda, onde quer que esteja, um centro que entenda, um centro espírita que esteja próximo, que entenda que será necessário alguém diferente, falar até com o seu irmão, com alguém, não é? sim. Com um irmão, já que nos transmite, que fala sobre essas situações de suicídio. O ter medo às vezes não chega para nada, porque só nos faz fazer o quê? É pararmos e dizermos assim, quando é que vai acontecer? Não, nós temos que ser proativos nesse sentido e, portanto, procurar ajuda. Se não o consegue fazer de uma forma direta, é procurar ajuda e que a ajuda virá com toda a certeza. Isso eu acredito e espero que também acredite nisso, não é? Regina. Muito bem, então só íamos dizer que para a semana iremos abordar o tema da intolerância religiosa e ficamos por aqui hoje. Se tiverem depois questões... Eu para a semana se calhar vou ter que andar outra vez a correr, porque infelizmente calhou-me de horário estar a trabalhar. Deixem ficar então mais sugestões de temas que nós agradecemos. Exatamente. É importante para nós que vocês também participem connosco. Uma boa noite, foi um prazer enorme como é sempre estar com vocês e até à próxima semana, se Deus quiser. Até para a semana.